Olá! Hoje a gente vai mergulhar na verdadeira casa de máquinas da democracia brasileira, o Congresso Nacional. É lá que as leis são criadas, que o governo é vigiado e que os rumos do país são traçados. Entender como essa grande engrenagem funciona é, sem dúvida, essencial para entender o poder no Brasil. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta. Afinal de contas, quem é que faz as regras do jogo e fica de olho nos poderosos por aqui? A resposta, claro, está no Poder Legislativo, e nós vamos desvendar exatamente como ele faz isso. Bom, para organizar nosso papo, a gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, as duas funções essenciais do Legislativo. Depois, a gente entende a dinâmica das duas casas do Congresso. Em seguida, vamos fundo na ferramenta de investigação mais conhecida, a CPI. E, por fim, a gente analisa aquele equilíbrio delicado entre privilégios e proibições dos parlamentares. Então, vamos começar pelo começo. Toda a atuação do Poder Legislativo se apoia em duas funções que são, assim, a base de tudo. O alicerce de todo o poder deles. A primeira função, e a mais óbvia, claro, é a de legislar. O que é isso? É o poder de criar, de alterar, de inovar em todo o conjunto de leis do país. É aqui que as promessas de campanha viram, ou não, realidade, né? Pensa só, sistema de impostos, salário mínimo, regras para o meio ambiente, tudo isso passa por aqui, construindo o esqueleto de leis que organiza a vida de todo mundo. A segunda função, que é igualmente importante, é a de fiscalizar. O Legislativo aqui funciona como um verdadeiro cão de guarda do Poder Executivo. Ele tem o dever de olhar de perto as contas do presidente, de aprovar o orçamento do país a cada ano e, claro, de garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro público, está sendo bem usado. É o famoso sistema de freios e contrapesos funcionando na prática, para impedir que o poder se concentre demais na mão de um só. Ok, então a gente já entendeu o que o Legislativo faz. Agora vamos ver quem faz. E no Brasil a gente tem o que se chama de estrutura bicameral. É basicamente uma história de duas casas que juntas formam o nosso Congresso Nacional. E ser bicameral quer dizer exatamente isso. O poder legislativo é dividido em duas câmaras. De um lado a Câmara dos Deputados, do outro o Senado Federal. E o mais interessante é que cada uma funciona com uma lógica bem diferente da outra. E é essa diferença que ajuda a entender o equilíbrio de poder no nosso país. E essa tabela aqui resume as diferenças de um jeito bem claro. Olha só, a Câmara representa o povo, tem um sistema de eleição proporcional e os mandatos são mais curtos, de 4 anos para refletir mais de perto as mudanças de humor do eleitorado. Já o Senado, ele representa os estados e o Distrito Federal. O mandato é o dobro, 8 anos, buscando mais estabilidade. Até a idade mínima é diferente, 21 anos para ser deputado, 35 para ser senador. E aqui está o pulo do gato, a diferença central. A Câmara dos Deputados é o espelho da população. São Paulo, por ser o estado mais populoso, tem 70 deputados. Já Roraima, com uma população bem menor, tem 8. Agora, no Senado, o jogo é outro. Ali, a regra é a igualdade entre os estados. Tanto São Paulo quanto Roraima têm exatamente os mesmos 3 senadores. E por que isso é tão importante? Porque uma lei que é muito popular e passa fácil na Câmara pode muito bem ser barrada no Senado se ela prejudicar os estados menores. É o grande equilíbrio entre a vontade da maioria da população e a força de cada estado da federação. Agora vamos ver a fiscalização acontecendo na prática. O Congresso tem uma ferramenta de investigação poderosíssima, talvez a mais conhecida e, vamos ser sinceros, a mais temida. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI. E aqui tem um ponto que é crucial entender. A criação de uma CPI não depende da vontade da maioria. Na verdade, é um direito que a Constituição dá para a minoria parlamentar. Basta a assinatura de 1/3 dos deputados ou dos senadores. Mas, claro, tem regras. A investigação precisa ter um fato específico, determinado, não pode ser uma investigação genérica sobre tudo e tem que ter um prazo definido para terminar. Se esses requisitos forem cumpridos, a CPI tem que ser instalada. Uma CPI tem o que a lei chama de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Isso significa que ela pode, sim, quebrar sigilos bancário e fiscal e pode convocar testemunhas que são obrigadas por lei a comparecer e depor. Só que os limites são muito claros e existem para proteger a separação dos poderes. Uma CPI não é um tribunal. Ela não pode mandar prender alguém preventivamente, não pode autorizar uma escuta telefônica nem determinar uma busca na casa de alguém. Isso tudo é função exclusiva de um juiz. Bom, e tudo isso nos leva para a nossa última parte, as regras do jogo que valem para os próprios parlamentares. É um equilíbrio bem delicado entre, de um lado, proteções especiais para garantir a liberdade de atuação deles e, do outro, proibições bem rígidas para tentar impedir o abuso de poder.
A primeira regra é a famosa imunidade parlamentar. E aqui, muita atenção. Isso não é um privilégio da pessoa, do indivíduo, mas sim uma proteção para o cargo que ela ocupa. A imunidade garante que deputados e senadores não possam ser processados civil ou criminalmente por suas opiniões, palavras e votos. A ideia por trás disso é permitir que o debate político seja totalmente livre, duro, contundente, sem o medo de uma retaliação ou perseguição na justiça. Do outro lado da balança, a gente tem as proibições, as vedações. Para evitar conflito de interesses, os parlamentares são proibidos de fazer um monte de coisas. Eles não podem, por exemplo, assinar contratos com o governo, nem serem donos de empresas que tenham esses contratos. São barreiras criadas para tentar garantir que o mandato seja usado em nome do interesse público e não para benefício privado. E só para a gente amarrar o poder de fiscalização, essa frase aqui resume perfeitamente o espírito da coisa. Uma CPI investiga, ela não julga. O papel do legislativo, através de uma comissão, é apurar fatos, juntar provas e, no final, mandar suas conclusões para o Ministério Público. É o Ministério Público que pode ou não apresentar uma acusação. A sentença final, a condenação ou a absolvição, essa pertence sempre ao Poder Judiciário. Então, resumindo a nossa análise, o Poder Legislativo é o grande arquiteto das leis e o fiscal do governo. Esse poder é exercido por um Congresso com duas casas que se equilibram, a Câmara do Povo e o Senado dos Estados. E os membros desse Congresso trabalham sob regras especiais, com imunidades para garantir sua liberdade e proibições para coibir abusos. É um sistema complexo e fascinante de pesos e contrapesos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A linha que separa a fiscalização do excesso, a investigação da perseguição, muitas vezes é bem fina. A grande questão que fica é: como esse poder imenso de legislar e de fiscalizar deve ser usado para fortalecer a democracia sem se tornar uma arma para enfraquecê-la? A resposta para essa pergunta define, em grande parte, a saúde da nossa República.